Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Leitura de Fé. Você está recebendo uma mensagem do site On Grace, do missionário R.R. Soares. Eu sou Adriel Justino e realizo a leitura para edificar a sua vida. Hoje, 11 de março de 2021, título: Início das Missões. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Marcos 6, verso 7. Com a resistência dos nazarenos, Jesus passou a enviar seus discípulos às cidades para onde ele deveria ir, mandando-os de 2 em 2. De início, ele fez 6 duplas de apóstolos para que o precedessem. Depois, fez mais 35 duplas de evangelizadores e as enviou para fazerem a obra que ele próprio realizava. Não há ninguém enviado pelo Senhor que não seja para executar o mesmo que ele fazia em seus dias por aqui. A missão é a mesma para todos. Os 12 foram orientados a ir de 2 a 2, com ordens específicas sobre como proceder, levar o povo ao arrependimento. Depois, quando a igreja fosse edificada em Jerusalém, outros iriam ensiná-los acerca do que acompanhava o novo nascimento e o recebimento da virtude do Espírito Santo, que desceria sobre os que crescem. Então, aquela comunidade experimentaria o poder divino sobre a fé dos que deram ouvidos à ministração da palavra. Deus não mudou a sua maneira de agir. Como um bom mestre, Jesus ensinava a respeito do que deveriam pregar, como orar pelos doentes e agir nas casas que se abriam para dar-lhes pousada e alimentação. Com a chegada deles a qualquer lar, a bênção chegava. Mas, quando não fossem recebidos, até o pó dos seus pés deveriam ser sacudidos como testemunho negativo para quem teve a audácia de não se curvar ante o plano divino. Mateus 10, verso 14. Os emissários de Deus têm uma enorme responsabilidade. Não podem agir fora da palavra, pois levam a vida ou a morte a todos. Aqueles que recebem a chamada do Senhor se salvam, mas os que endurecem o coração e rejeitam a vida, por conseguinte, continuam a caminhar para serem amarrados às trevas. Se esses enviados não fazem a obra como lhes foi dito, podem ser considerados culpados pelo juízo que muitos terão. Ezequiel 33, verso 8. Vigie e ore. Jesus sabia que a sua estada entre os pecadores era fundamental tanto para os salvos quanto para os perdidos. Jonas foi preparado para ir a Nínive, capital da Síria, a fim de resgatar aquela cidade de 120.000 almas. No entanto, resolveu abandonar a missão e foi engolido por um grande peixe, ficando dentro dele durante 3 dias. Ele orou e disse sim a Deus. Então, aquele animal aquático recebeu ordens para vomitar o profeta na praia. A seguir, o mensageiro salvou a cidade. Jonas, capítulo 1 ao capítulo 3. É imenso o esforço de Deus para abrir os olhos dos ímpios, a fim de que encontrem a salvação em Jesus, a qual inclui o perdão de seus pecados, a cura de suas enfermidades e a libertação de todas as formas de opressão de Satanás. Não se pode deixar de dar a quem precisa a oportunidade de ser resgatado. Esse trabalho é o que mais toca o coração do Pai. Por isso, devemos nos preparar para fazer a sua santa vontade. Os fiéis serão recompensados. Todo discípulo de Jesus recebe poder do alto sobre os espíritos imundos e toda sorte de males. Lucas 10, verso 19. Os homens de Deus são instruídos para representar o reino dos céus na terra. Portanto, se você sabe como proceder, por que não começar agora a cumprir a ordem do Senhor? Decida-se. Em Cristo com amor, R.R. Soares.